Depois de algum tempo buscando do Senhor graça e direcionamento, dando pregadores de fora e eu pregando sermões soltos, entendam bem o sentido de solto, porque todos eles estão firmados na palavra de Deus, então não podem ser chamados assim soltos, mas sem uma sequência específica. O Senhor, eu entendo, conduziu meu coração, me chamou à exposição do livro de Gênesis. Então, começando hoje, nós faremos uma série de exposições de Gênesis 1 a 11. E depois, na graça do Senhor, no momento adequado, de 12 até o capítulo 50. Mas o livro de Gênesis, dos capítulos 1, do capítulo 1 ao capítulo 11, os 11 primeiros capítulos, são muitas vezes chamados de a pré-história de Israel. Quando vemos no capítulo 12 a introdução da figura de Abraão e uma aliança específica com Abraão em favor de povo, então nós começamos a história de Israel propriamente dita. Agora é claro, a igreja de Cristo é o Israel de Deus, não há dúvida disso, mas a manifestação do poder de Deus através de seu povo se dá para a proclamação da glória de Deus entre todos os povos. Então, a pré-história de Israel é, na verdade, a história ou pré-história da humanidade. Nada se faz distinto desde o princípio. Assim, meus irmãos, nós leremos todo o capítulo 1 e vamos ouvir a exposição de parte deste capítulo. Hoje nós vamos falar sobre o que é Deus. Na próxima semana, no capítulo 1 ainda, nós vamos falar sobre o que é o homem. Depois, na semana seguinte, a partir do capítulo 2, nós vamos falar sobre a distinção entre governo de Deus e governo do homem. Depois, na outra semana, no capítulo 2, nós vamos falar sobre a dádiva do casamento, nos lembrando também do texto de Efésios, capítulo 5. Depois, na quinta semana, se o Senhor nos permitir, nós vamos falar sobre a queda. Então, tenham isso em mente. Eu posso até depois compartilhar esse esboço lá no nosso grupo do WhatsApp, para que vocês vão atentando para aquilo que nós vamos falar e vão orando por mim na preparação dessas mensagens. Gênesis 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã o primeiro dia. E disse Deus: haja firmamento no meio das águas, e separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento e separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento. E assim se fez. E chamou Deus ao firmamento céus. Houve tarde e manhã o segundo dia. Disse também Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. E assim se fez. A porção seca chamou Deus terra, e ao ajuntamento das águas mares. E viu Deus que isso era bom. E disse: produza a terra relva, ervas que deem semente,
e árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele, sobre a terra, e assim se fez. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã, o terceiro dia. Disse também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos. E sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para alumiar a terra, e assim se fez. Fez Deus os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite, e fez também as estrelas. E os colocou no firmamento dos céus para alumiarem a terra, para governarem o dia e a noite e fazerem separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã, o quarto dia. Disse também Deus: povoem-se as águas de enxames de seres viventes, e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoavam as águas segundo as suas espécies, e todas as aves segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. E Deus os abençoou, dizendo: sede fecundos, multiplicai-vos, e enchei as águas dos mares, e na terra se multipliquem as aves. Houve tarde e manhã, o quinto dia. Disse também Deus: produz a terra seres viventes, conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos, segundo a sua espécie. E assim se fez. E fez Deus os animais selváticos, segundo a sua espécie, e os animais domésticos, conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente, isso vos será para mantimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será para mantimento. E assim se fez. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o sexto dia. Amém. Vamos orar mais uma vez. Instrui o nosso coração, Senhor Deus, nós te imploramos. Em nome de Jesus. Amém. 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 1 Timóteo 3, versículo 15. Primeira Epístola de Timóteo, capítulo 3, versículo 15. Para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Há sempre um grande questionamento
a respeito da verdade. E o texto que nós acabamos de ler em Gênesis não está distante desses questionamentos. O mundo procura saber quem somos, de onde viemos, mas o homem sem Deus busca essas respostas no próprio homem e quer se tornar então o padrão da verdade por si só. O apóstolo Paulo diz na sua primeira carta a Timóteo, no capítulo 3, versículo 15, que a igreja de Cristo Jesus é o verdadeiro baluarte da verdade. A verdadeira igreja de Cristo Jesus é aquela que detém a verdade. E a verdadeira igreja de Cristo Jesus tem as Escrituras Sagradas, Antigo e Novo Testamento, como sua única regra de fé e prática. Mas o que nos diz Gênesis 1? Nós que tanto defendemos a autoridade de Gênesis 1, a literalidade de Gênesis 1, nós que somos criacionistas, nós que ensinamos os nossos filhos numa educação cristã, onde todas as matérias do conhecimento humano partem do princípio que Deus disse: haja luz e houve luz. O que nos diz Gênesis 1? Gênesis 1, em grande parte, nos diz: Deus é. Deus é. E nos diz que Deus é para a nossa contemplação, para o nosso maravilhamento e para a nossa submissão. Para a nossa contemplação, para o nosso maravilhamento e para a nossa submissão. A grande discussão sobre o livro de Gênesis, então, se dá, grande parte dela, se este livro é um livro científico. Quando falamos sobre educação à luz das Escrituras, quando falamos sobre criação, existência, cosmos, a partir de Gênesis 1, temos essa ideia de que Gênesis não é um livro científico. E ele é, e ao mesmo tempo não é. A resposta que precisamos dar sobre esse livro é que Gênesis é um livro científico e ao mesmo tempo ele não é. Gênesis é um livro científico porque ciência é conhecimento. E Deus se revela, e revela o conhecimento de que Deus é, através do livro de Gênesis. Então nós temos ciência e consciência através da revelação das Escrituras. Mas mais do que isso, o livro de Gênesis também é um livro devocional, assim como toda Escritura. É um livro para meditação, entendimento e transformação do coração. Mais do que ensinar os nossos filhos todas as matérias do saber, à luz de Gênesis, para que eles possam ser bons acadêmicos criacionistas, nós queremos, na verdade, ensinar a nossa vida e aos nossos filhos à luz das Escrituras, para que, conhecendo todas as matérias do mundo, eles sejam, por Deus, transformados na sua palavra. A primeira ideia, então, que nós temos é que esse é um livro de ciência. E ele o é. Diz
um teólogo norte-americano, quase toda a sabedoria que possuímos, ou seja, a verdadeira sabedoria do homem, consiste em duas partes: o conhecimento de Deus e o conhecimento de nós mesmos. Assim, nós podemos entender ainda melhor a primeira pergunta do Catecismo Genebrino, que diz o seguinte: qual é o fim principal da vida humana? Resposta: que os seres humanos possam conhecer o Deus por quem eles foram criados, conhecer a Deus e conhecer a nós mesmos. João Calvino diz: nenhuma partícula de luz, ou de sabedoria, ou de justiça, ou poder, ou retidão, ou verdade genuína pode ser encontrada em qualquer lugar, a não ser que flua de Deus e que Ele seja a causa. Ou seja, sem dúvida nenhuma, a Bíblia não é um livro compilado dentro de uma mentalidade da pedagogia moderna para fazer uma série de estudos biológicos, químicos e físicos. Mas não há ciência, não há conhecimento, não há luz, não há justiça, sem que saibamos o que a Bíblia diz a respeito de tudo que existe, partindo do ponto inicial de dizer o que Deus é. Ao mesmo tempo, é um livro devocional. Assim sendo, à medida que estudamos qualquer dos atributos, perfeições de Deus, é essencial que nós tenhamos em mente que o propósito para a revelação de Deus, de acordo com as Escrituras, é exatamente que os seres humanos possam conhecer Deus e assim recebam a vida eterna. Isso nós encontramos principalmente no Evangelho de João, capítulo 20, versículo 31. João 20, 31, falando sobre o Evangelho de João, também está inferindo sobre toda a Escritura, quando nos diz o seguinte, na verdade, a partir do versículo 30, na verdade fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Assim, toda a Escritura inspirada por Deus, útil para o ensino e para a correção, para a repreensão na justiça, como diz o apóstolo Paulo na sua carta a Timóteo, João também nos diz que o que está registrado nas Escrituras, de forma científica, é a expressão do conhecimento de Deus, para que nós possamos receber transformação e vida eterna. João Calvino, mais uma vez, diz o seguinte: pois até que o homem sinta que ele deve tudo a Deus, que ele é amado com cuidado paternal, e que Deus é o autor de todas as bênçãos, para que nada possa ser encontrado fora de Deus, ele nunca se submeterá a Deus com obediência voluntária. Não. A não ser que ele coloque toda a sua felicidade em Deus, ele nunca se curvará inteiramente a Deus, em verdade e em sinceridade. E aqui cito João 4:24, em espírito e em verdade. A segunda questão a respeito do texto de Gênesis é a questão sobre o nome de Deus. A primeira sobre que qualidade de livro ele é, científico ou devocional. Mas uma segunda questão muito importante tem a ver com o nome de Deus. A crítica textual, fruto do liberalismo teológico, introduziu já há alguns séculos uma ideia de que cada documento do Antigo Testamento
ou cada grande parte dos documentos, compêndio de documentos, trata a Deus com um nome distinto. E assim, nós não podemos ver unidade no texto do Antigo Testamento, porque cada parte do texto vem com um nome de Deus distinto. Ou seja, se eu chamo a Deus por um nome diferente, eu tenho uma outra consciência de Deus. A ponto de que nessa visão, os liberais teológicos, inimigos da suficiência e da inerrância bíblica, chegam a afirmar a loucura de que na saída do Egito aconteceu de fato não pela obra e pelos milagres e pelo juízo de Deus sobre o Egito. No fim de uma grande era do Egito, uma grande crise. Então vários povos saíram dali. E haviam dois grandes grupos: os filhos de Lia e os filhos de Raquel, como se Israel estivesse dividido, que passaram por lugares semelhantes e peregrinaram por épocas similares e acabaram chegando a uma terra comum. Mas sem dúvida nenhuma não houveram as 10 pragas, o abrir do mar, porque um dos grandes pontos do liberalismo teológico é tirar, usurpar das Escrituras tudo aquilo que é sobrenatural. Então, essa é uma questão muito importante sobre os nomes de Deus. Aqui no texto, nós temos sempre o nome de Deus. E se você ler com atenção, você vai ver quantas e quantas vezes é repetido Deus, 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 Deus. Mas se nós vamos falar sobre a centralidade de Deus, ou sobre o que Deus é, nós precisamos responder essa pergunta. Porque se Moisés está escrevendo esse texto, ele não chama aqui em Gênesis 1 Deus de Yahvé. Porque o nome Yahvé vem só a partir do livro do Êxodo. Então, questiona-se a autoria mosaica do livro de Gênesis. E isso nós não podemos admitir. A revelação, como o registro da tradição oral, divinamente inspirada, feita por Moisés, durante a peregrinação no deserto, é aquilo então que nós defendemos. E vejam bem, o ponto de partida e o versículo nos ajuda nessa interpretação. Êxodo, capítulo 3, os versículos 13 a 15. Êxodo 3, de 13 a 15. Disse Moisés a Deus: eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem, qual é o seu nome? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós outros. Disse Deus ainda mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel, o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós outros. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Ou seja, a grande questão entre os nomes de Deus e a defesa da autoria de Moisés desse texto, para mim, é uma questão até muito simples. Quando Moisés é chamado por Deus na sarça ardente, ele pergunta a Deus: quando o povo me perguntar qual é o nome do Deus dos nossos pais, por quê? Porque eles já estavam há mais de 400 anos debaixo do domínio, do governo, da cultura e das religiosidades pagãs dos egípcios. E no Egito Antigo haviam milhares de divindades. Ou seja, o que era atribuído somente ao Deus Criador vivo e verdadeiro, porque Ele é o único que existe,
no ato da criação, depois da queda, e principalmente na divisão entre a linhagem dos filhos de Sete e dos filhos de Caim, que diz o texto da palavra do Senhor que nos dias de Sete começou-se a invocar o nome de Deus, mostrando que a linhagem de Caim não invocava o nome de Deus. O paganismo, natural à queda e ao pecado e ao juízo de Deus, tomou conta da humanidade. E cada um passou a adorar o Deus que lhes convinha. O Salmo de número 115 não fala de uma realidade cultural religiosa exclusiva aos dias de Davi. O Salmo de número 115 fala de uma realidade cultural religiosa que permeia a história da humanidade desde o dia da queda até que Jesus volte. O homem é idólatra. E começa a dar o nome Elohim, que é o nome Deus, que deve ser usado somente para o Criador, para qualquer criatura. O apóstolo Paulo diz isso. O homem trocou a glória do Criador e pôs no lugar a criatura. A partir daí, neste contexto específico do povo de Deus, dos filhos de Israel, das tribos, dos descendentes de Jacó, que estavam mais de 400 anos no paganismo egípcio, agora então Moisés se pergunta a Deus: que nome eu falarei? Então o povo ouviu o nome Yahvé, o povo foi instruído no nome de Yahvé, o povo foi salvo no nome de Yahvé, e o povo foi destruído no juízo de Yahvé no deserto. E uma nova geração nasce no deserto, ouvindo a instrução de Yahvé, desde a criação até os seus dias, por toda a sua história e por toda a sua lei. E agora então, o registro da tradição oral, divinamente inspirada, vai sendo feita por Moisés durante a peregrinação no deserto. Agora o povo já sabe que há um só Deus, um só pode ser chamado de Elohim, e esse é Yahvé. É por isso que então Moisés, voltando aos primórdios da existência, usa o nome Elohim, Deus. Há somente um Deus. É assim que Deus fala com o povo no estabelecimento da lei, quando ele diz: não terás outros deuses diante de mim, eu sou o Senhor, Yahvé, teu Deus, teu Elohim. Não há distinção. Deus é Deus, Senhor, Senhor. Elohim é Yahvé, Yahvé, Elohim. Não há outro. Assim o livro de Gênesis, e com ele o seu magnífico primeiro capítulo, nos chama um conhecimento real de Deus, Elohim, Yahvé, e de como Deus fez tudo do nada, dando ordem e perfeição a todas as coisas criadas, para que através deste conhecimento possamos nos submeter a Deus, a Yahvé, e em amor louvá-lo. Esse é o nosso objetivo. Depois deste preâmbulo e dessa grande introdução, nós vamos então dizer: Deus é. No princípio criou Deus. No princípio Deus criou. No princípio Deus. Abram comigo para a pregação expositiva que João nos faz, no capítulo 1 do seu Evangelho. João 1. Versículos 1 a 3. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez.
No princípio, Deus. O termo teológico que nós usamos aqui é aceidade. A aceidade de Deus diz que Deus é suficiente em si mesmo, independente de qualquer coisa fora dele mesmo. A eternidade de Deus, por exemplo, nos fala a respeito da sua aceidade a respeito do tempo. Deus é Senhor do tempo. Ele existe acima do tempo. Deus está fora do tempo. Mas mesmo assim, Ele é livre para criar o tempo, entrar no tempo e se envolver com o tempo a fim de cumprir os seus propósitos. Deus é. Colossenses, capítulo 1, os versículos 15 e 17. Colossenses, capítulo 1, versículos 15 a 17. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Dizer, meus irmãos, o que Deus é dizer que há somente um ser, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que existe sem nada depender, ou sem de nada depender. Ele não precisa de absolutamente nada. Vejam o que diz aqui Moisés para nós: a terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Você já viu algo que é sem forma e vazio? Eu não. A expressão do autor, sem forma e vazio, é: não havia nada, mas Deus é. E nós aqui muitas vezes preocupados em entender o que esses dois primeiros versículos estão nos falando a respeito da existência, do Big Bang, a nossa apologética cristã contra o evolucionismo, contra o ateísmo. Nós precisamos, na verdade, parar e atentar que Deus está dizendo para nós, os seus filhos, que Ele é. Não existe absolutamente nada de que Deus dependa. Repito, Deus não precisa de nada para existir. E é interessante porque diz assim, que o Espírito de Deus pairava por sobre a face das águas, ou seja, Deus não precisa de nada, que nada exista para Ele agir. Deus não precisa que nada exista para Ele criar. Deus não precisa de que nada exista para Ele mover. Deus não precisa de que nada exista para Ele ser inteiramente o que Ele é. Deus é. Isso, meus irmãos, é fundamental à nossa fé. Porque muitas vezes nós podemos até ter todas essas afirmações doutrinárias, dogmáticas, categóricas, mas ser tão distante da nossa vida. Quantas vezes agimos como que se Deus precisasse de nós? Ele não precisa. Quantas vezes não professamos com a boca, se pararmos e
meditarmos em algum texto teológico, doutrinário, em alguma confissão. Não realmente acreditamos, aceitamos, mas agimos. Agimos como que se fosse necessário, por mais que em nossa vida algo meu, no mínimo uma faísca minha, para que Deus seja o que Ele é em favor da minha vida. Às vezes, quanto ao trabalho da igreja, e obviamente que o que eu vou dizer agora não é desculpa para que ninguém falte no culto de domingo, mas às vezes nós precisamos entender que não devemos vir à igreja com esse sentimento: preciso ir, porque se eu não for, vai faltar alguma coisa ali. Às vezes a gente fala com amor e consideração, e isso é verdade o que falamos. Meu irmão, você não veio domingo passado, senti sua falta, sentimos mesmo. Nós amamos uns aos outros, mas a ausência de um irmão que não veio à igreja, seja qual o motivo, de fato, não faz falta. Faz falta a nós, Deus. Mas nós, nem ninguém, nem nada, fazemos falta para Deus. E isso parece, meus irmãos, que nós poderíamos até caminhar por uma visão de um Deus distante, insensível, de forma alguma. Nós estamos simplesmente mostrando a sua imutabilidade. A quarta pergunta do breve catecismo nos dá essa ideia que nós expressamos nessa ideia teológica, nessa palavra, aceidade. O que Deus é? Resposta: Deus é Espírito infinito, eterno e imutável em seu ser. Sabedoria, poder, santidade, justiça, bondade e verdade. Esse é o nosso Deus. Em segundo lugar, quando o texto nos ensina o que Deus é, ele nos apresenta o que Deus é através daquilo que Ele faz. Deus faz. O Salmo de número 46, no versículo 8, ele fala sobre: vinde e contemplai as grandes obras do Senhor. Vejam as obras das mãos do Senhor. E o Salmo 19, que nós cantamos nessa manhã, do versículo 1 ao versículo de número 5, nos diz: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discurso a outro dia, uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Eu paro aqui, não vou até o final. Vejam, meus irmãos, Ele é, Ele faz. Está intrinsecamente relacionado tudo aquilo que Deus é, Ele faz. Vejam no registro de Gênesis. Os verbos nos ajudam muito nisso. Deus disse, Deus viu, Deus fez separação, Deus chamou, Deus criou, Deus colocou, Deus abençoou. Por toda a criação, nós podemos ver que as coisas só existem porque o autoexistente faz com que elas existam. E Ele faz com a sua palavra. Ele faz separando-as.
Ele chama, Ele dá nome, Ele qualifica. Viu Deus que era bom, viu Deus que era bom, e no final do último dia, muito bom. Ele criou, fazendo existir do nada, Ele colocou, e não deixando ao seu bel prazer. O nosso Deus, que é autossuficiente, mas cheio de amor, cria e se envolve. Ele abençoou. Ele primeiro abençoa os animais e depois abençoa homem e mulher, abençoando toda a humanidade. Moisés então está mostrando para nós, meus irmãos, nessa manhã, que quando falamos sobre aquilo que Deus é, nós estamos falando sobre o ser de todo o poder, de toda a glória, mas que cuida amorosamente de todas as coisas. Tudo que Deus faz reflete o que Ele é. Assim, nós somos chamados pela palavra a olhar de forma especial para tudo que está criado e contemplar e nos maravilhar. Leia, e eu sempre tenho recomendado isso a vocês, leia atenciosamente, volte para casa e leia esse texto de novo, versículo por versículo, todas as vezes que você tiver o verbo e Deus, 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 e deixe a sua mente te levar a contemplar tudo que existe e perceba a grandiosidade desse Deus e o seu grande amor em se envolver em todas essas coisas, em nos criar para a sua glória. Algumas pessoas às vezes, quando contemplam essa manifestação e essa declaração de que Deus nos criou para a glória de Deus, eu sempre escuto isso, mas como se Deus fosse egoísta. Não, meus irmãos, Deus é tão maravilhoso que Ele nos cria para a glória dEle e não para a nossa, porque a nossa glória é imperfeita, a nossa glória é finita, a nossa glória não tem qualquer poder em si mesmo, mas a glória de Deus é perfeita, toda poderosa, cheia de graça, eterna e imutável. Olha que grande bênção! Como devemos nos maravilhar e contemplar este ser grandioso, todo-poderoso, o qual nos adota em seu Filho, para que nós possamos dizer: Abba, Pai! Ele faz com sua mão todas as coisas que venham à existência. Ele cria tudo sem que Ele precise de nada. Ele faz para a glória do seu nome, mas a sua glória é imutável. Ela não muda com a criação de qualquer coisa. E Ele faz nos fazendo a sua imagem, para que não só reflitamos a sua glória, mas vivamos para a sua glória, contemplemos a sua glória, nos maravilhemos a sua glória e nos submetamos à sua glória. Que Deus maravilhoso! Que criação maravilhosa! Que amor maravilhoso! Quão precioso é o nosso Deus! Quão preciosa é a nossa fé! Que livro de ciência que nada! Que design inteligente! Congresso de criacionismo! Apologética, da praça pública! Que nada! Nós somos chamados nessa manhã a contemplar a visão deste Deus poderoso e em louvor e gratidão nos submetermos a Ele. Ele é. Ele é. Meus irmãos, o que isso então
significa. No princípio, Deus. E a última pergunta desta manhã é: mas que Deus? Quantas pessoas que nós conhecemos recitam conosco o credo apostólico, oram conosco a oração que Jesus ensinou, a oração do Pai Nosso, mas não partilham da mesa conosco? Quantas pessoas em diversas religiões chamadas cristãs não creem nas mesmas coisas que cremos? Quantos que se chamam teólogos, pastores, doutores e pós-doutores em teologia, que negam a literalidade deste texto? Quantos? Quantos pastores no meio da igreja presbiteriana do Brasil não aceitam os termos literais desse texto? As tolas questões de dúvida sobre o uso do termo hebraico yom, dia ou era, de sermos impactados à luz entre aspas, porque são trevas, da ciência e da evolução científica humana. E com isso somos confrontados a reentender e reinterpretar o texto bíblico. Que Deus? No princípio Deus. Qual Deus? Essa é a pergunta de Moisés na sarça ardente. Se não sabemos quem Deus é, se não sabemos qualificá-lo com atributos verdadeiros, se não sabemos nos expressar a seu respeito de acordo com a sua revelação, temos qualquer religião possível, menos a verdadeira religião da fé salvadora em Cristo Jesus. Veja, as coisas mais básicas da nossa vida em comunidade cristã, quando trazemos os nossos filhos ao batismo, aliança com Deus, quando nos casamos e fazemos os votos públicos, unidos com Deus, quando recebemos a ceia do Senhor, o alimento de Deus, mas seus atributos, sua glória, seu poder, jamais podem ser trazidos para o seio da igreja e para a convicção cristã como fruto dos nossos achismos, de qualquer conhecimento e esforço humano. A ciência jamais pode trazer luz a Gênesis 1, mas a ciência humana desesperadamente necessita da luz de Gênesis 1 sobre si. Que Deus! Vejam, meus irmãos, como os mais simples detalhes da nossa vida dependem da definição mais básica de Gênesis 1:1. Quem é Deus? É fundamental para cada um de nós um pressuposto, um ponto de partida. O nosso pressuposto é o Deus da aliança revelado nas Escrituras. Vejam, porque até facções criminosas se reúnem para fazer a oração do Pai Nosso antes de entrar em guerra civil contra os policiais na rua. Quem é Deus? Me diga, meu irmão, nessa manhã, quem é o Deus que abençoa e sustenta o seu casamento? Infelizmente, eu fiz essa pergunta a um amigo alguns anos atrás. Amigo de infância, muito querido. E ele veio me contar, já depois de 14 anos de casado, 3 filhos, de toda a confusão que estava o seu casamento com mentira, engano, adultério e tal. E ele me contou aquilo tudo.
E eu disse para ele: fulano, é simples, me diga, quem é Deus para você? E ele ficou olhando assim, assustado, e virou para mim e disse: que história é essa? Quem é você para querer me perguntar sobre Deus? Não estou falando sobre a sua fé, não estou falando sobre você é presbiteriano ou não é, se você está na igreja ou se não está, estou perguntando disso. Quem é Deus para você? Você passou mais de uma hora aqui compartilhando as grandes lutas que você e sua esposa estão enfrentando, que são lutas para destruir a sua vida, o seu casamento e a vida de seus filhos. Mas o Deus da Bíblia, Ele diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O Deus da Bíblia é o Deus que está em aliança com o seu povo e vai preservar a sua família. O Deus da Bíblia é o Deus que tem poder para lavar o seu coração, te livrar dos pecados e trazer perdão à sua esposa. O Deus da Bíblia é o Deus de restauração. O Deus da Bíblia jamais deixará um filho seu ter a família totalmente destruída se você novamente confessar ao Senhor a sua aliança com Ele, como você fez no seu casamento e no batismo dos seus 3 filhos. Desde então, este amigo nunca mais falou comigo. E a vida dele foi destruída. Por mais que ele ache notícias recentes que eu tive, que se sinta muito feliz. O seu casamento destruído, a sua vida destruída, tudo acabou. Quem é o Deus que abençoa o seu casamento? Quem é o Deus que orienta os seus negócios? Quem é o Deus a quem você conduz os seus filhos? Quem é o Deus que te livra da enfermidade? Quem é o Deus a quem você ora? Quem é o Deus a quem você agradece? Quem é o Deus a quem você recorre e suplica? Quem é o Deus que te salvou? Quem é o Deus em que a sua esperança eterna está depositada? Deus é. Deus é. E que na sua graça nós sejamos conduzidos nessa manhã a contemplarmos, nos maravilharmos e nos submetermos a Ele mais uma vez.